A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos, que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Nós estamos estudando o quarto trimestre deste ano de 2024, é o último trimestre deste ano, trazendo aí uma série de lições que estão sendo muito proveitosas para o nosso elevo espiritual, lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Estamos estudando sobre as promessas de Deus. Muito bem, nós já estudamos aí 3 lições, vamos estudar hoje a 4ª lição, que estará sendo, por sua vez, estudada aí no dia 27 de outubro de 2024 em todas as escolas bíblicas dominicais, né, que fazem uso da revista da editora CPAD. Bom, já estudamos aí na primeira lição, falamos sobre as promessas de Deus. Na segunda lição, estudamos sobre as promessas de Deus para Israel. Na terceira lição, estudamos sobre as promessas de Deus para a igreja. E agora, na continuação do assunto, vamos falar sobre promessa e obediência. Nós vamos falar sobre esses dois elementos, né? São 2 temas muito interessantes. E nessa lição, a lição 4, vamos ter a oportunidade de falar sobre a relação que existe entre promessa e obediência. Então vamos aprender qual é a relação que existe entre promessa e obediência. Será uma boa oportunidade também para nós entendermos o conceito de obediência no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muda um pouquinho. Nós sabemos o que é obediência, né? Nós temos um entendimento sobre o que significa obediência. Obediência significa você seguir as ordens, seguir ensinamentos, né? Você se sujeitar a alguma ordem, algum mandado, né? Agora, qual é a relação que existe a obediência com as promessas de Deus para a nossa vida? E como nós vamos conceituar a obediência no Antigo Testamento, onde nós temos ali a predominância do legalismo, e a obediência dentro da dispensação que estamos vivendo, que é a dispensação da graça. Como é que nós vamos compreender a obediência dentro da dispensação que estamos vivenciando hoje? Qual é a relação que a obediência tem com as promessas de Deus? Com a salvação, né? Qual é a relação da obediência com a salvação? Então, temos aí alguns pontos muito interessantes para nós refletirmos, e eu acredito que nós, né, vamos aprender muito com este assunto que estará sendo estudado no dia 27 de outubro. Bom, nós temos aqui algumas definições que eu gostaria de trazer para vocês, de início, para nós entendermos a obediência. Eu quero trazer alguns comentários aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vão nos ajudar a entender o conceito de obediência. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui: a obediência é um princípio fundamental da fé cristã, pois é uma forma de glorificar a Deus e de se tornar mais semelhante a Ele. Olha como é importante nós entendermos a obediência e praticar a obediência. A obediência é um princípio fundamental da fé cristã, né? Então, nós vamos entender a relação aí da obediência com a fé cristã. E também, quando nós praticamos a obediência, nós estamos glorificando a Deus e nos tornando semelhantes a Ele, porque a prática da obediência nos faz ser parecidos com Deus. Em que sentido? Ora, Deus tem um padrão de justiça, de moralidade, de santidade. Quando eu busco obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus,
eu me torno parecido com ele. Quando eu busco viver uma vida praticando aquilo que Jesus praticou, quando eu me esforço para praticar no meu dia a dia o que Jesus praticou, automaticamente eu me torno um cristão. E o que significa ser um cristão? Um cristão significa seguidor de Cristo, mas mais do que seguidor. O cristão é alguém que é semelhante a Cristo. Ele é seguidor e ele tem características na sua personalidade que lembram a Cristo. Isso é ser cristão. É quando nós temos um padrão de conduta, a nossa maneira de viver, nos faz ser parecidos com Cristo. E isso nós vamos alcançar através da obediência. A obediência ela é muito importante nesse processo onde nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Um outro ponto interessante aqui quando a gente fala sobre obediência. A obediência é uma forma de se aproximar de Deus e de receber as bênçãos que Ele prometeu a nós. Então, a obediência ela é importante também para nos fazer se aproximar de Deus. Deus se agrada daqueles que são obedientes. A prática da obediência agrada a Deus. E muitas bênçãos que nós almejamos receber na nossa caminhada, elas estão diretamente condicionadas ao ato de obedecer. Há muitas bênçãos que nós podemos receber se formos obedientes. Podemos também perdê-las, não receber, se nós não enveredarmos pelo caminho da obediência. Então, a obediência, ela também é importante para que, através da prática da obediência, recebamos as bênçãos de Deus. Há muitas bênçãos de Deus que estão condicionadas à obediência. Há muitas promessas de Deus para nós que só serão possíveis de serem alcançadas se nós trilharmos pela obediência. Tá certo? Um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer sobre obediência para vocês. Quem obedece nem sempre entende o porquê da obediência, para que da obediência, qual é a necessidade de se obedecer. Nem sempre quem obedece entende. No entanto, quem entende a importância, o valor, o significado da obediência, geralmente ele está pronto para obedecer integralmente. Então é interessante você observar isso, que quem obedece nem sempre entende, mas quem entende está pronto, está livre para obedecer a Deus em tudo, para se sujeitar ao Senhor em tudo. É muito importante a gente analisar isso, porque, já falando aqui sobre a diferença da obediência no Antigo e do Novo Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas obedeciam à lei, obedeciam às ordenanças, obedeciam os ensinamentos para alcançar a consciência, o entendimento das coisas. Mas no Novo Testamento nós encontramos um quadro diferente, porque a obediência no Novo Testamento ela não é estereótipo. Você não obedece simplesmente por obedecer. Existe uma razão de ser, existe um entendimento, uma consciência. Você precisa obedecer, mas muito mais do que você simplesmente praticar ali, você precisa praticar com entendimento. Você precisa estar consciente do que está fazendo. A obediência, em suma, a obediência no Novo Testamento, ela precisa ser uma obediência consciente, ela precisa ser motivada, minha obediência precisa ser motivada pelo amor que nós temos em Cristo Jesus e, acima de tudo, a fé, pela fé que nós temos em Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mostrando que
existe uma diferença muito grande na obediência na lei e a obediência na graça. Na lei, a pessoa obedecia, e muita gente obedecia sem a devida consciência do que estava fazendo. Simplesmente ele obedecia, porque era a ordem, porque tinha que obedecer. Agora, no Novo Testamento, nós percebemos que a obediência não é simplesmente um ato de você obedecer, mas você obedece movido por sentimentos, por intenções, né, atitudes que, na verdade, você toma movido por boas motivações. E essas motivações estão relacionadas com a fé e com o amor que você tem em Cristo Jesus, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Bom, ainda falando sobre essa definição aqui de a obediência, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a obediência, ela traz como resultado a salvação. Se você conseguir obedecer, você alcança a salvação. No Novo Testamento, a salvação, ela não está dependente exclusivamente da obediência. Você tem outros elementos que entram dentro do processo salvífico. Então você tem como elemento principal o sacrifício de Cristo, e a salvação você alcança pela fé em Cristo. E essa fé que você tem em Cristo vai te levar a viver uma vida de obediência, uma vez que você, crendo em Cristo como teu Salvador, você vai viver o amor de Deus na sua vida, você vai seguir a Cristo por amor, você vai obedecer a Cristo por amor, uma vez que você crê que Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Então, temos uma diferença. No Novo Testamento, você não obedece para ser salvo, como nós aprendemos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cidadão tinha que obedecer à lei para ser salvo. No Novo Testamento, você obedece por ser salvo. Porque a sua salvação não está baseada exclusivamente no ato de obedecer. Mas o ato de obedecer é resultado da salvação. É resultado da sua fé e do seu amor a Cristo. Uma vez que você tem o conhecimento do sacrifício de Cristo na cruz, você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, você passa a viver por amor a Cristo, então você obedece a Ele por amor. Você não obedece para ser salvo, você obedece por ser salvo. Então, tudo que você fizer em termos de obediência, toda a prática de obediência que você vai ter, não é para você adquirir salvação, porque a salvação não depende de você. A salvação não depende das suas obras. A salvação não depende do seu trabalho. Mas você vai obedecer por amor a Cristo e por crer que Jesus realmente morreu por você. Então você obedece por amor. Você obedece não para ser salvo, mas por ter certeza de que é um salvo. Quando você deixa de obedecer, isso é um sinal de que você está com a sua fé enfraquecida, sendo minada, e certamente você vai perder as suas características de cristão, porque você entra pelo caminho da desobediência, se afastando dos princípios e dos valores determinados por Deus, que só serão obedecidos por aqueles que amam a Cristo e reconhecem o sacrifício dele como o único meio de salvação. Tá certo? Devemos compreender aí? Eu espero que tenha sido claro para os irmãos. Bom, para finalizar aqui as nossas reflexões sobre obediência, no Novo Testamento a obediência está ligada a um relacionamento de amor e fé com Deus no sacrifício de Jesus. Eu já acabei comentando sobre isso aqui. Voltando aqui ao nosso título da lição, promessa e obediência, nós temos o nosso textório que diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14,
versículo 15. Para você entender João capítulo 14, versículo 15, é interessante que você leia os 2 versículos anteriores, porque eles acabam sendo um contexto importante para a reflexão desse versículo 15. Porque João capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós temos aqui uma promessa feita pelo Senhor Jesus, onde ele diz que tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, nós vamos alcançar. Olha o que diz aqui: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. E ainda Jesus diz que ele vai fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Ótimo! Temos aqui uma promessa do Senhor Jesus de que ele vai atender a todas as nossas petições. Tudo que nós pedimos no nome dele, nós alcançamos. Ótimo, é uma promessa. Mas no versículo 14 diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Continua a promessa. Agora o versículo 15, temos uma condicional. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, o que nós encontramos aqui? Nos versículos 13 e 14, o Senhor Jesus prometendo atender as nossas petições. É uma promessa. Ele vai nos atender. Mas no versículo 15, Jesus deixa bem claro que se nós amamos a Ele, nós vamos nos sujeitar aos seus mandamentos, nós vamos obedecer. Jesus deixa muito claro aqui para nós que nós obedecemos, a palavra guardar aqui, guardareis os meus mandamentos, a expressão guardar aqui, guardareis, que é variante de guardar, está relacionado com obediência. Você guarda significa você obedece, você aplica na sua vida. Então, Jesus ele deixa muito claro aqui que uma pessoa que obedece, que guarda os seus mandamentos, essa pessoa está realmente demonstrando que ama o Senhor Jesus. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas não quer compromisso com Jesus. Há muitas pessoas que dizem que amam o Senhor, mas não querem obedecê-lo, não querem segui-lo, não querem fazer a vontade dele, não atenta para os ensinamentos que Jesus deixou. Mas são pessoas que dizem amar a Jesus. Só que Jesus deixa muito claro que a demonstração de amor que nós temos que dar a Ele é a obediência. Dizer que ama Jesus, mas não guardar os seus mandamentos, é uma contradição, é uma incoerência. Porque o resultado de um coração que ama a Jesus é a obediência. É a obediência total, é a obediência absoluta àquilo que Jesus ensinou. Portanto, uma pessoa que afirma amar ao Senhor Jesus, você vai conhecer pela sua conduta, pela sua maneira de viver. Se ela guarda os mandamentos do Senhor Jesus de fato, ela é uma pessoa que ama ao Senhor Jesus. Tá certo? A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Sim, a obediência, ela traz bênçãos espirituais para as nossas vidas, atrai as bênçãos espirituais para as nossas vidas, né? E acaba influenciando todo o nosso viver. As bênçãos que vêm através da obediência acabam por influenciar, abençoar toda a nossa vida, né? Tanto no âmbito material quanto espiritual, toda a nossa vida, ela acaba sendo uma vida abençoada quando nós trilhamos caminhos da obediência, da sujeição total ao ensinamento do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1,
9 até o versículo 12, Hebreus capítulo 8, versículo 6 até o versículo 13. Deuteronômio capítulo 29 é um texto que trata da repetição da lei que o Senhor Deus traz para aquela nova geração de israelitas, né? E também a repetição do pacto. Todos nós sabemos que lá no Monte Horebe, quando Moisés por lá passou com o povo de Israel, Deus ali fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel. Só que, infelizmente, toda aquela geração quebrou o pacto, quebrou a aliança. Era uma geração incrédula, murmuradora, extremamente rebelde, desobediente a Deus, e devido às suas sucessivas falhas, quedas espirituais cometidas por aquela geração, toda aquela geração morreu no deserto. Mesmo eles vendo tantos milagres realizados pelo Senhor, o sobrenatural se manifestava para aquela geração de israelitas que saíram do Egito. O sobrenatural de Deus se manifestava todos os dias. Era o maná que descia do céu, era a água que brotava da rocha, era a água amargosa que Deus transformava em água doce. O povo que se cansou do maná, Deus mandou carne. Então, aquela geração era uma geração que via milagres acontecer todos os dias. A nuvem que cobria o sol escaldante durante o dia e à noite se tornava uma coluna de fogo para aquela geração. Mas mesmo eles vendo tantos milagres, tanta manifestação de Deus, essa geração murmurou e se tornou rebelde a ponto de Deus resolver destruí-la no deserto. Eles quebraram o pacto, quebraram a sua aliança com Deus. Porque essa aliança que Deus fez com eles no Monte Horebe estava cheia de bênçãos, trazia uma série de bênçãos para o povo, mas também trazia um padrão de exigência que o povo deveria seguir. E as bênçãos, as promessas que Deus tinha dado a Abraão, Isaac, Jacó, que agora repousava sobre o povo de Israel, estavam condicionadas à obediência. Eles precisavam obedecer. Obedecendo a lei, eles seriam abençoados com toda sorte de bênçãos. As promessas de Deus teriam seu cumprimento na vida daquele povo. Porém, por causa do pecado, como eles não cumpriram a sua parte no pacto, na aliança com Deus, morreram no deserto. E agora uma nova geração estava surgindo. Moisés já estava ali diante, já estava nas terras de Moabe, nas campinas de Moabe, muito próximo para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Então, Deus repete a lei para essa nova geração do povo de Israel, repete as promessas que ele havia feito para a primeira geração, ele repete para essa nova geração que estava prestes a tomar posse da terra prometida, e Deus estabelece o seu padrão de exigência também, dizendo muito claramente para essa geração que, da mesma forma que as promessas aos seus pais estava condicionada à obediência, para essa geração não era diferente. As promessas de Deus estavam condicionadas à obediência deles. Se eles obedecessem, eles tomariam posse de toda sorte de bênçãos, né, que havia sido prometidas pelo Senhor. Mas era preciso obedecer a lei, obedecer as ordenanças. O que, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu novamente, voltaram a falhar, né? Mas temos aqui no Deuteronômio o pacto feito entre Deus e o povo de Israel. No capítulo 27, no capítulo 28, nós temos Deus falando sobre as maldições que estariam sendo lembradas sempre no Monte Ebal, as bênçãos e promessa de Deus que estariam sendo sempre lembradas no Monte Gerizim. Deus ordenou que o povo de Israel
fosse até esses montes e sempre relembrassem as maldições e as bênçãos, as maldições seriam lançadas se o povo não obedecesse, as bênçãos viriam se o povo obedecesse. Então Deus fala sobre esse assunto no capítulo 27, capítulo 28 de Deuteronômio, e no capítulo 29, Deus faz o pacto, Deus faz a aliança. Depois de fazer o povo conhecer as maldições, no caso de desobediência, e as bênçãos, no caso de obediência, no capítulo 29, Deus faz a renovação do pacto com o povo de Israel. E aí temos esse contexto aqui, ó. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, versículo 9, versículo 10, 11 e 12. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões e os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Então nós temos aqui Deus fazendo um pacto, um novo pacto com o povo de Israel. Agora, temos Hebreus capítulo 8, versículo 16 até o 13, um texto muito interessante também, onde o escritor Hebreus também fala de um pacto, de uma aliança que Deus faz agora conosco, com a igreja, e de alguma forma o escritor Hebreus, ele apresenta-nos aqui uma comparação da nova aliança em relação à antiga aliança. O que temos em Deuteronômio é a antiga aliança. O que temos em Hebreus é a nova aliança. E o escritor Hebreus traz aqui, inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu, alguns detalhes que nos ajudam a compreender a diferença da antiga aliança para a nova aliança. A diferença das promessas de Deus na antiga aliança para a nova aliança. A diferença da obediência na antiga aliança para a nova aliança. Então está escrito assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias do Senhor em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhe serei por Deus e ele me será por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que fora tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então aqui nós temos os escritores hebreus falando que o que nós vivemos hoje no Novo Testamento, né, é de fato um novo concerto. Nós vivemos na dispensação da graça, onde temos como o elemento principal deste concerto entre Deus e o homem, o elemento principal é o sacrifício do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o homem precisava obedecer para ser salvo. No Novo Testamento, nós precisamos crer no sacrifício de Cristo. No Novo Testamento, nós não fazemos nada para ser salvo. Nada. Não depende das nossas obras, não depende dos nossos méritos, não depende das nossas qualidades ou virtudes para alcançar a salvação. A salvação é obra da graça.
foi feito e executado pelo Senhor Jesus. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa salvação com seu sangue. Então, a salvação é obra da graça, favor não merecido de Deus. Deus fez o favor de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, nós não fazemos nada para ser salvo. Nós não obedecemos para ser salvo. Mas nós devemos obedecer por ser salvo. Por quê? Na verdade, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu não preciso executar obras para ser salvo. Mas eu preciso crer em Jesus. A minha salvação é obra da graça. E pela graça, eu só preciso crer. A salvação, ela vem mediante a minha fé. Então eu creio no sacrifício de Jesus como suficiente para perdão dos meus pecados. Eu creio que o sacrifício de Jesus é suficiente para me dar a salvação. Eu creio que o sacrifício de Jesus me traz a salvação, me traz a promessa da salvação. Então, uma vez que eu creio, pela fé, que sou um salvo em Cristo Jesus, eu vou viver agora por amor, obedecendo o que Jesus me ensinou, o que Jesus me traz na sua palavra. Então, a salvação é obra da graça, que eu recebo mediante a fé. E uma vez que eu recebo pela fé, eu me sujeito, me coloco à disposição para obedecer a Cristo, porque eu amo a Cristo. Sou grato a Ele. Sou eternamente grato pela salvação que Ele me deu. Então eu amo a Cristo. Então eu vou obedecer por amor. Eu vou obedecer porque eu amo Jesus. É isso que o escritor aos Hebreus ele traz para nós aqui, que marca de fato a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento existia obediência, mas o conceito da obediência lá é para a salvação. No Antigo Testamento. No Novo Testamento também existe obediência, mas o conceito da obediência aqui no Novo Testamento é uma obediência praticada por amor. Por amor. A salvação é pela fé, mas a fé sem obras também ela é morta. Não obedecer significa que eu de fato não estou crendo, como diz as Escrituras. Não obedecer significa que eu não vivo o amor de Deus. Não obedecer significa que eu não me sujeito. De fato, eu não estou seguindo ao Senhor Jesus, como talvez eu esteja dizendo com a boca. Mas me falta a demonstração pelas minhas atitudes, que seria a demonstração de amor e de gratidão a Deus pelo que Ele fez por mim. Tá certo, gente? Devemos compreender aí. Aí nós temos um outro ponto interessante aqui que eu gostaria de frisar. Vou voltar a frisar, né? Que eu falei isso aqui um pouquinho na introdução também. O versículo 10, que diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. O que o texto está dizendo aqui? Pôr a lei no entendimento e no coração significa nos fazer obedecer de forma consciente. Lembra que eu falei isso na introdução, que no Antigo Testamento muitas vezes se obedecia sem a devida consciência disso. As pessoas não alcançavam o que era para acontecer. Obedecer para alcançar um nível de consciência onde se entenderia a salvação. Mas isso não acontecia muito. Já aqui no Novo Testamento, o Senhor diz que vai colocar a lei no entendimento e no coração. Isso significa que nós vamos passar a obedecer, não por obedecer, mas obedecer com entendimento, motivados pelo amor, motivados
pelo conhecimento. Vocês querem ver? Eu vou tentar transformar isso numa comparação para vocês compreenderem melhor. A lei dizia assim: não adulterarás. Não adulterarás. Certo? Só que Jesus disse assim: qualquer que olhar para uma mulher e desejar, ele já pecou. Jesus está falando das intenções. Não consumou um ato, mas no coração já houve a contaminação. Não consumou. Não, de fato não consumou. Mas Jesus, ele trata aqui da intenção, do fator motivacional, da motivação que leva a pessoa a consumar. Então, quando aqui no versículo 10, na carta aos Hebreus, está dizendo que o Senhor vai colocar a lei no entendimento e no coração, significa que nesta nova aliança, nós não obedecemos por obedecer, como se fosse um robô. Porque esse tipo de obediência não tem também valor, não tem entendimento. Aqui nós aprendemos que nós devemos obedecer com entendimento. E o que significa obedecer com entendimento? Você obedecer crendo que você está obedecendo a pessoa certa, o Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Significa você obedecer por gratidão, por amor, por fé. Porque tudo que não é por fé é pecado. Então nós precisamos obedecer por fé, obedecer por amor, obedecer com entendimento, sendo grato a Deus pela salvação que Ele já nos deu, e por isso nós obedecemos. Porque a salvação não depende das nossas obras. A salvação depende da nossa crença em Jesus como nosso Salvador. Bom, nós temos a lição dividida aqui em 3 partes, né? Mas antes eu quero passar aqui os objetivos da lição. O comentarista colocou 3 objetivos para esta lição. Primeiro objetivo, apresentar os termos do conceito de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo objetivo da lição, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. Terceiro objetivo da lição, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bom, a primeira parte da nossa lição trata sobre a obediência no Antigo Testamento. O comentarista aqui faz um comentário sobre isso. A obediência no Antigo Testamento. Como é que era a obediência no Antigo Testamento? Aí nós temos aqui o concerto do Monte Horebe, né? Segundo subtópico, o concerto nas Campinas de Moabe. Nós falamos aqui que foram 2 concertos, né? Para a primeira geração de judeus, de israelitas, e para a segunda geração. E no terceiro subtópico nós temos as promessas provenientes da obediência. Aí encontramos lá Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28. Nós temos ali as maldições para os desobedientes e as bênçãos para os obedientes. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico, o novo concerto. Segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. Esse é um elemento novo dentro do pacto feito entre Deus e o seu povo, né? No caso, a igreja, o ser humano, todo aquele que crê. O elemento diferencial do Antigo Testamento é a figura de Cristo. O sacrifício de Cristo é o elemento novo nessa nova aliança. Nós temos aqui o terceiro tópico, a terceira parte da lição, que trata sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aí nós temos aqui as bênçãos que vêm sobre nós quando nós obedecemos a Cristo. O comentarista fala aqui sobre bênçãos espirituais. No segundo subtópico ele fala sobre justiça e paz. No terceiro subtópico ele fala sobre alegria no Espírito Santo. Aí ele fala aqui sobre o fruto do Espírito também, né? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A alegria é um dos elementos que fazem parte do fruto do Espírito. Então ele traz aqui no terceiro tópico as bênçãos que alcançam a vida daqueles que vivem uma vida de obediência. É evidente, irmãos, que se nós formos obedientes ao Senhor,
se nós atentarmos para a sua palavra e nos esforçarmos para obedecer a sua palavra, nós vamos desfrutar de muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Há muitas bênçãos que podem ser alcançadas por cada um de nós no nosso dia a dia, mas elas estão condicionadas à nossa atitude, à nossa intenção de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Se formos obedientes, nós alcançaremos a bênção, a vitória. Uma vez que nós não obedeçamos ao Senhor, não obedecemos, nós nos sujeitamos, ao fracasso, a perder as bênçãos de Deus. Deu para vocês compreenderem? Então, quando a gente fala da salvação, a nossa salvação, ela está firmada na nossa fé, está baseada na nossa fé. É a obra da graça que nós alcançamos pela fé. A obediência aí entra como um elemento importante, fundamental, mas que, na verdade, a obediência, nesse caso, ela entra como uma manifestação daquilo que eu creio. A obediência, ela é o resultado na minha vida daquilo que eu creio. Ela não é um fator para a salvação. Ela é um fator que está presente na minha vida por eu ter certeza da minha salvação. Agora, existem muitas outras bênçãos que acompanham a bênção da salvação na minha vida, que eu vou alcançando à medida que eu procuro ser obediente a Cristo, procuro me tornar cada vez mais parecido com Cristo através da minha obediência. Se eu deixo de obedecer, automaticamente eu vou perdendo o acesso a muitas coisas boas que Deus tem preparado para mim, mostrando aqui para nós que, sim, muitas bênçãos, muitas promessas de Deus, elas continuam sendo condicionadas à nossa obediência ao Senhor Jesus. Tá certo? Bom, eu espero que esse comentário ajude vocês a compreender o assunto e que vocês tenham uma excelente aula nessa próxima semana, dia 27 de outubro, tá bom? E se você puder, nos ajude aí comentando um pouco essa lição, faça o seu comentário. Também te peço aí que você venha compartilhar o nosso vídeo, compartilhe, dê aí o seu like também, é muito importante para que a gente possa fortalecer o nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.